Fique atento às normas de controle que estão sendo utilizadas pelo governo federal para controlar servidores e empregados públicos nas redes sociais. Você protegido e sabendo como acionar as entidades sindicais, o Ministério Público, o Poder Judiciário e outras entidades em caso de perseguições de cunho político e ideológico, violando o direito fundamental à liberdade de expressão. É o contexto que amplia a discussão que tem destacado os índices de assédio moral no serviço público, em especial no serviço público federal, conforme dados, por exemplo, que estão divulgados pelo Correio Brasiliense e da CGU, no serviço público federal, entre os efetivos, de acordo com as estatísticas da própria CGU, de 2014 a 2019 foram registrados 906 processos que tratam de assédio. Desses casos aí, você vai encontrar uma vastidão que tem aumentado e hoje há mais de uma denúncia por dia só em 2020. Isso conforme dados da CGU, nos casos que seguem na Polícia Federal, no Ministério Público Federal e Controladoria Geral da União, além de diversas ouvidorias dos órgãos respectivos que ainda não constam nos dados. Assistindo a este vídeo, você vai perceber o teor invasivo e o tom dado na nota técnica da CGU de 2020 para tratar sobre o controle do uso das redes sociais pelos servidores e empregados públicos. É mais um vídeo gratuito que vai ampliar a sua visão e interpretações sobre a liberdade de expressão e a necessidade de entidades de defesa fortalecidas. É um presente a você que se interessa em ter um mundo cada vez mais livre, justo e solidário. Hoje vou apresentar o dilema pelo qual os servidores estão passando ao serem monitorados pelo poder público em seus perfis particulares na internet. Certamente ele vai ajudar a transformar sua vida e sua atuação em âmbito individual e coletivo, uma vez que você precisa ficar atento para não sofrer perseguições injustamente. Eu sou o Clóvis Renato, professor e advogado que desde o doutorado em Direito na Universidade Federal do Ceará venho aprofundando a questão da efetividade dos direitos humanos em suas várias dimensões, com ações teóricas e práticas para crescermos juntos. O material é único, com fontes imparciais e oficiais que tem a ver com a nossa realidade cotidiana, em especial pelo fato de trabalharmos e conhecermos os famosos ossos do ofício. Antecipo que se você quiser aprender um pouco mais, visite minha página clovisrenato.com.br e receba grátis um curso sobre proteção internacional dos direitos sociais e deixe seu contato para ser informado dos cursos que vou lançando no correr do ano. Geralmente eu lanço por apenas uma semana para um número limitado de pessoas para que eu possa dar mais atenção a cada um. Se inscreva, participe de minhas redes sociais e fique informado. Eu estou imensamente feliz com os milhares de novos participantes na última semana, tanto no curso quanto nas redes sociais e os novos envolvimentos nas publicações gratuitas diárias. E aí, gratidão a você que mantém essa chama acesa. Aos que pensam diferente, tudo bem. Eu espero que possamos crescer juntos e sermos cada vez mais fortes. Então vamos aí à nota técnica 1556 de 2020 da CGU. Em 8 de julho de 2020, a Controladoria Geral da União ela emitiu a nota técnica 1556 como resposta à Coordenação Geral de Uniformização de Entendimentos, cujo assunto central é a responsabilização disciplinar dos servidores públicos federais. Alega a coordenação interessada a necessidade de interpretação do conteúdo de dispositivos referentes a deveres e proibições constantes na Lei 8112 de 90, especificamente os artigos 116, inciso 2 e 117, inciso 5, frente à evolução dos meios de comunicação. Trata-se de uma manifestação interpretativa da CGU quanto ao alcance e conteúdo da lei que trata sobre direitos e deveres, punições aos servidores públicos civis da União. Diz a Controladoria que ela quer promover a justa adequação
as hipóteses de condutas irregulares de servidores públicos federais pela má utilização dos meios digitais de comunicação online. Ou seja, trata do controle e punição de servidores por manifestações da internet via redes sociais particulares e privadas. Para tanto, aí, a CGU, após diversos fundamentos que entendeu cabíveis, tornou público seu entendimento e como vai controlar os servidores nas redes sociais, tudo com efeitos vinculantes a toda a administração pública federal e aos seus trabalhadores. Ela concluiu que a divulgação pelo servidor de opinião acerca de conflitos ou assuntos internos ou de manifestações críticas ao órgão ao qual pertença em veículos de comunicação virtuais são condutas passíveis de apuração disciplinar. Também que as condutas de servidores que tragam repercussão negativa à imagem e credibilidade de sua instituição, na forma aí do que a gente falou há pouco, eles caracterizam o descumprimento do dever de lealdade expresso no artigo 116, inciso 2 da Lei 81/12. Para a CGU, as responsabilidades estatutárias e éticas impostas ao servidor público atuam como circunstâncias limitadoras dos seus interesses privados, permitindo a sua responsabilização disciplinar por condutas irregulares praticadas na esfera privada, desde que essas estejam relacionadas às atribuições do cargo em que se encontra investido. Pasmem, diz aí que a solução de conflitos de entendimento e interesses que extrapolem a esfera comum dos debates de ordem interna deve ordinariamente ocorrer no âmbito do próprio órgão de lotação do servidor por meio dos canais internos competentes. E para a CGU, as instituições públicas devem ser sujeitas aí passivos de atos de desapreço por parte do servidor na forma do artigo 117, inciso 5. Lembre-se que esse artigo, ele trata das proibições aos servidores e o inciso 5 trata de proibição de promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Assevera a CGU que o conceito de recinto da repartição, lá do artigo 117, inciso 5, deve ser interpretado de forma a reconhecer que o local de trabalho do servidor não se limita ao espaço físico da repartição pública, podendo estender-se a quaisquer ambientes de trabalho externo oficiais. E aí é importante, cuidado e bastante atenção, pois tal dispositivo pode ensejar perseguições online que podem se materializar em processos administrativos disciplinares, os famosos PADs. Outro ponto que a CGU define é que a identificação funcional do servidor nas mídias sociais por si só não é motivo de responsabilização disciplinar, exigindo, além da efetiva divulgação do conteúdo, a verificação de impropriedades no teor das manifestações nele expostas, especialmente no que diz respeito à possível repercussão negativa à imagem ou credibilidade da instituição ou em relação aos demais servidores da casa. Quanto à questão da fiscalização, a CGU dispõe que cabe exclusivamente às autoridades superiores do órgão, às suas secretarias de comunicação, aos servidores devidamente autorizados ou outros canais oficiais de interação externa, a comunicação com terceiros em nome da entidade para divulgação de informações internas ou entendimentos da instituição. Nesse contexto, que pode ensejar uma infinidade de perseguições, especialmente a dirigentes sindicais dos servidores e a propensos líderes, deve ser observado para que seja adequadamente combatido ou haver um reposicionamento adequado. Daí a relevância de uma atuação coordenada de feição política e jurídica para que se evite a ampliação do assédio moral no serviço público e principalmente que pais e mães evite que eles sejam aí demitidos por mera perseguição política e questões ideológicas, violando a liberdade fundamental de expressão. Dentre os fundamentos utilizados como parâmetro na nota técnica, está aí transcrito um trecho do Manual de Orientação para a Atuação em Mídias Sociais da SECOM do Paraná. A CGU ela destaca que
tais informações relacionadas às manifestações pessoais em mídias sociais e sobre os reflexos da identificação funcional nesse meio devem ser utilizados como parâmetros. Dispõe esse manual que os conteúdos postados são sempre de ordem pessoal, mas a partir do momento em que o usuário definir o seu local de trabalho, eles invariavelmente terão também um teor profissional. Isso significa para a CGU que a separação entre um e outro é relativa e pode gerar interpretações diversas, e há algumas boas práticas simples que ela sugere que devem ser seguidas. Veja aí os trechos que a CGU entende que devem ser utilizados para servidores. Veja, preste atenção no que diz o paradigma utilizado pela CGU lá do Paraná. Olha o que ele diz: você é uma pessoa pública. Sempre que postar algo nas mídias sociais, entenda que o conteúdo da sua mensagem será visto por colegas, chefes, clientes, fornecedores, parceiros de negócio, amigos e familiares. Nunca poste nada que possa ser usado contra você na esfera profissional. Veja o teu lá que ela segue como parâmetro. Outra, seus seguidores amigos vão confundir o seu eu pessoal com o seu eu profissional. Tá vendo os alertas? Você pode não ser o porta-voz oficial do seu local de trabalho, mas a partir do momento que deixa público, será visto pelos demais usuários, amigos, seguidores, colegas e fãs como alguém que fala em nome da instituição. Evite postar qualquer coisa que possa gerar danos à instituição que atue. Veja, palavras do documento utilizado pela CGU. É importante colocar essas aspas para que você fique atento qual é o teor que se confunde para eles. Olha o que ela diz: escrever na rede é o mesmo que escrever em pedra. Escrever não é o mesmo que falar. Suas palavras ficam na web e são indexadas quase que instantaneamente por outras redes. Assim, mesmo que apague um post do qual tenha se arrependido, ele provavelmente já poderá ter sido indexado pelo Google e por outros sites, se perenizando na internet e ao alcance de todos os usuários. Olha o que ele fala: pense antes de publicar. Se for para se arrepender, arrependa-se antes de escrever. A gente vai vendo que dá um tom que soa como ameaçador com relação ao servidor, não é? Apesar da questão da cautela. E aí você vê que isso vai se agravando nesse modelo. Olha como é que ele diz assim: proteja-se. Uma crise envolvendo posts em mídias sociais feitos por um colaborador e prejudicando a empresa nunca tem a empresa como alvo único. O próprio colaborador acaba marcado na rede, o que pode dificultar a sua carreira no mercado como um todo. Veja, ela mistura aí a questão do empregado, né, de empresa, com a questão do servidor, as diferenças da prestação de serviço, e deixa esse tom aí que realmente intimida, né? Olha que ela continua, essa nota do Paraná: nunca deixe de ser você. Isso não significa que você não possa ter opinião. Como qualquer cidadão, você é livre para pensar e expressar o que você desejar da forma que preferir. Mas, como qualquer pessoa pública, tem que entender que tudo o que expressar provavelmente trará consequências, sejam estas positivas ou negativas. Quando estiver na dúvida sobre publicar ou não, questione-se. Olha aí o que ela coloca para você se questionar. Você escreveria isso em um e-mail para o seu chefe ou diretores? Olha o tom, né, de ameaça, né? Se você fosse comprar um anúncio, essa informação poderia ser utilizada? Contaria essa informação em voz alta em uma apresentação para clientes, parceiros, fornecedores ou terceiros? Ou seja, só é para mostrar o que é bom, não é para mostrar a verdade, a coisa pública. E tem que se reportar ao chefe, que logicamente pode lhe perseguir. Então é estranho esse posicionamento. Olha o que eles dizem: acione quem pode decidir. Quando encontrar algum comentário negativo sobre a marca, órgão ou instituição, a não ser que seja gestor da comunidade ou estiver autorizado como porta-voz a se pronunciar, não responda. Mesmo que a informação seja falsa ou apenas para alcançar a marca, nunca responda diretamente. Existem pessoas dentro de cada órgão ou instituição especializadas nesse tipo de situação. Informe o responsável de sua área. Ele levará o assunto ao conhecimento de quem é responsável, que irá dar o tratamento adequado ao caso com as devidas precauções. Dessa forma, diz a CGU, você preserva sua integridade e a da instituição. Veja
que isso pode ensejar realmente startar vários PADs, né? Olha aí o tom de onde é que eles estão tomando como parâmetro. Diz assim: seja criterioso. Em geral, boa parte dos órgãos e instituições já possuem guias e códigos de conduta, como é o caso da Embrapa, referência no assunto. Certifique-se de que seus esforços nas mídias sociais não violem as diretrizes de privacidade, confidencialidade, missão, valores e aspectos legais da instituição. Caso deseje espalhar alguma informação que considere importante, consulte o seu gestor para obter a confirmação de não se tratar de dados considerados privados ou internos. A mensagem aí fica ficando clara, né? Não fale nada do serviço público, né? Ou seja, deixe oculto, né? Aí, continua. Muita atenção com acesso. Para a CGU eles falam: é muito comum hoje em dia trabalhar com perfis de mídias sociais abertos no computador, smartphones e tablets. Antes de publicar qualquer informação de cunho pessoal, certifique-se de que não está logado no perfil oficial da instituição. Há diversos casos de opinião pessoal publicada em perfis oficiais de órgãos e instituições que geraram muito constrangimento para o órgão e para o servidor. Veja que sempre ele coloca que o servidor vai ser responsabilizado, né? E alerta: ao divulgar a instituição em seus perfis pessoais, divulgar informações nas plataformas sociais é sempre positivo. Quando isso vem de um colaborador, tem uma força muito grande e rapidamente se espalha pela web. Mas antes de soltar qualquer tipo de informação nas mídias sociais, vale checar e pensar nos seguintes questionamentos. Olha aí o que a CGU está tomando como parâmetro para o servidor. Estas informações são confidenciais ou restritas ao público interno? Ou, quando eu realmente conheço desse produto, serviço ou tema que está sendo discutido no momento, quanto é que eu conheço disso? Eu tenho autoridade e autonomia para falar sobre o assunto? Outra pergunta que ele diz que o servidor tem que se fazer antes de postar: eu sei exatamente com quem estou me relacionando ou respondendo? E aí ele diz, né, você pode falar sem problemas sobre as campanhas, novidades ou ações que o órgão está realizando. Diz a CGU, mas lembre-se de não usar um juízo de valor em seus comentários, pois existem pessoas que podem se oferecer, aí se ofender, separar fatos de opiniões é essencial para que o processo seja claro, né? Veja a questão que, do modo que está, realmente confunde o público com o privado e, particularmente, eu entendo que muito viola a liberdade de expressão. Isso fala de respeito às opiniões, diz que o debate de ideias é sadio, ao contrário da tentativa de imposição de opiniões, que é algo negativo, diz a CGU. Ela diz que veja as mídias sociais como um ambiente para conversa e avaliação de pontos de vista diversos. Evite envolver-se em discussões públicas e seja cordial e respeitoso com a opinião de outras pessoas. Diz a CGU, na prática, é sempre bom usar o bom senso e refletir antes de publicar um conteúdo, entrar em debates sobre temas variados e se posicionar sobre assuntos pessoais e profissionais nas mídias sociais. Pasmo, reflexões importantes. E atenção, as entidades sindicais, né, estão no quadro posto. Dentre as ações interessantes que começam a surgir, veio a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado, a CONACAT, não é? A entidade, conforme notícias do Supremo Tribunal Federal, ajuizou a ADI 6499 com um pedido de medida liminar contra a nota técnica da Controladoria Geral da União, que ela considera a conduta passível de apuração disciplinar, divulgação pelo servidor de opinião sobre assuntos internos ou de críticas ao órgão no qual trabalha em redes sociais. O relator da ADI é o ministro Ricardo Lewandowski, e de acordo aí com a nota técnica 1566 que a gente acabou de falar de 2020, as atitudes de servidores na internet que tragam repercussão negativa à imagem e à credibilidade aos órgãos aos quais são vinculados
caracterizam o descumprimento do dever de lealdade previsto no regime jurídico dos servidores públicos civis da União, a Lei 81/12, nos artigos 116 e 117. O documento prevê ainda que a solução de conflitos de entendimento e interesses que extrapolem a esfera comum dos debates de ordem interna deve ocorrer no âmbito do órgão por meio dos canais internos competentes. Veja, na ADI, a CONACAT sustenta que a medida impõe restrição explícita à livre manifestação de pensamento e à liberdade de expressão e causa a intimidação do servidor público, impedindo qualquer exteriorização que a administração pública compreender como desrespeitosa. Segundo a Confederação, a subjetividade das previsões contidas no ato administrativo abre brechas que propiciam perseguições políticas e ideológicas em violação aos princípios constitucionais da impessoalidade e moralidade. O processo aí ele já está com 2 petições de amicus curiae e houve um pedido de informações pelo relator, bem como a adoção de procedimento abreviado. Em resposta às manifestações contrárias e reações ao teor da nota técnica, a CGU publicou uma nota de esclarecimento na qual ela dispôs que o documento é fruto de um trabalho estritamente técnico da Controladoria Geral da União, um órgão integrante da estrutura da CGU, e tem por base estudos doutrinários, manuais técnicos, legislação em vigor e orientações semelhantes de diversos órgãos públicos. É isso que ela começa a dizer e a gente vai começando a ficar atento ao bate e rebate com relação a essa nota técnica, porque os PADs já estão começando a ser instaurados e, logicamente, as pessoas estão começando a ser cada vez mais monitoradas. É a questão do Big Brother. Diz a CGU na resposta que, dentre as orientações que ela usou, tem a recomendação 14 da própria CGU, da Defensoria Pública também da União, o provimento 71 de 2018 do Conselho Nacional de Justiça e o decreto 1171 de 94, que é o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Assevera aí o trabalho da CGU ocorreu em razão de mudanças nas condições de trabalho referentes aos avanços tecnológicos que vinham demandando análise sobre o alcance de alguns dispositivos da Lei 81/12 de 90 que se encontram até certo ponto superados pela evolução natural da sociedade e dos meios de comunicação. Diz que um exemplo é o conceito de recinto da repartição contido na lei, que veda ao servidor a realização de ato de apreço ou desapreço no recinto da repartição. No momento em que grande parte dos servidores, fala a CGU, estão trabalhando aí à distância, fora do conceito geográfico de recinto da repartição, uma interpretação estrita desse dispositivo poderia terminar por dar margem a situações de franca impunidade, fala a CGU. Acrescente-se que essa era uma demanda que já apresentava vários problemas junto aos órgãos da categoria. Para a CGU é importante esclarecer que não tem qualquer restrição à realização de críticas por parte dos agentes públicos, mas veja que não é o que diz a norma. O que a CGU considera como possível de apuração disciplinar são aqueles atos que extrapolem os limites do razoável. Continua ela que, além disso, as orientações contidas na nota técnica eles não se referem a eventual tratamento que deva ser dado a opiniões políticas ou sobre o governo por parte de algum agente público. Fala que o foco são as questões interna corporis relacionadas ao respeito e ao decoro que todos devem ter com questões que sempre possuem embasamento técnico. Para a CGU eles falam, né, é importante, repare que não trata em hipótese alguma de censura do servidor, é o que ela fala. Pois a internet não é e não pode ser um território sem lei em que o agente público possa veicular informações que comprometam a credibilidade das instituições. Diz a CGU que quando assume um cargo ou emprego público, o agente se propõe a ser leal com a instituição a que serve. Não tem sentido ele assumir legalmente esse compromisso e ao mesmo tempo adotar ações que maculem a sua instituição.
Eventuais críticas ou sugestões de melhoria em processos e fluxos podem e devem ser feitas, inclusive, nos canais oficiais. Tá vendo? Ela reitera o que tem na nota. A CGU disse que a edição da nota técnica, ela quis apenas deixar claro a interpretação dos artigos 116.2 e 117.5 da Lei 81.12, né, para promover essas questões e para que demonstrar que tais regras podem alcançar aquelas condutas de agentes públicos realizadas em redes sociais que tenham o objetivo de veicular informações que comprometam a credibilidade e das instituições e dos órgãos. Veja, a CGU ainda afirma que é importante observar que o posicionamento contido na nota é semelhante ao que vigora na própria iniciativa privada, com amparo em julgados do Tribunal Superior do Trabalho. Fala que, a título de exemplo, ela diz que nada impede que o empregado de algum veículo de comunicação possa externar posicionamento divergente do seu empregador de maneira respeitosa e decorosa. Ela fala que críticas agressivas, contudo, obviamente, podem vir a ser objeto de questionamentos. Mas as entidades representativas ainda assim não estão satisfeitas com a nota e, dentre elas, a Unacom Sindical oficiou a CGU pedindo esclarecimentos em documento no qual ela destacou, no que tange à liberdade de expressão, a entidade pede no ofício que seja esclarecido que os servidores públicos podem exercer em sua plenitude os seus direitos políticos e sua cidadania, manifestando-se nas redes sociais e onde mais lhe aprouver, desde que não façam em desapreço aos órgãos em que exerçam suas atribuições, caso eles se identifiquem como servidores. Fala aí que a edição do parecer também gerou uma imediata reação pela Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público. Nas redes sociais, o deputado federal presidente da frente, ele criticou a nota dizendo que os excessos já estão previstos em lei e, na verdade, o que se quer é um servidor calado, intimidado, humilhado e criminalizado para que os governantes tenham liberdade de fazer o que bem entendam na esfera pública. Remonta ao obscurantismo querer calar a opinião de quem faz o Brasil andar, disse aí o presidente da comissão. Então, veja que são aspectos importantes, né? É muito interessante refletirmos principalmente com relação à liberdade sindical, a questão disposta na Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, que se encontra ratificada pelo Brasil. Esse tipo de postura pode principalmente implicar em condutas antissindicais. É importante ver isso, né? Não há, a nível interno, proteções adequadas, apesar da ratificação da Convenção 151, dentro do poder público disse que seria necessário um tipo de norma de disciplinamento da Convenção. Isso é falso. Vários doutrinadores e a própria Constituição, é claro que é uma norma regra, está lá disposto, não precisa de norma disciplinando, já foi ratificado, já é altamente executável e mais, tem um teor supralegal, está acima da lei e somente abaixo da Constituição, por não ter sido ratificado nos termos do quórum, disposto lá no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Porque esses tratados internacionais sobre direitos humanos que foram ratificados com esse quórum, eles são equivalentes às normas constitucionais. Essa, como foi ratificada e não com esse mesmo quórum, ela fica na supralegalidade, ou seja, é muito poderosa, não precisa de nada para disciplinar. Então precisa de ter uma proteção, uma blindagem, principalmente porque é no movimento sindical que são demonstradas as disparidades, exatamente porque o movimento sindical ele vem para despersonalizar as perseguições. Então, muitas vezes que eu estou falando aqui porque, em verdade, muitas vezes o servidor, particularmente, ele faz alguma inferência dessa na mídia social dele. Mas, em regra, quem faz isso são os diretores sindicais. Ou propenso, o servidor, por exemplo, que quer, por exemplo, mostrar que ele tem um caráter combativo, que vai, por exemplo, disputar eleições sindicais, que ele quer mostrar para a base,
problemas reais ele não está inventando. Então a ideia era outra, a ideia era, se é verdade, como dizem os antigos, a verdade é dar conta de todo mundo. Então, se for mentira, tudo bem, que aprove, que processe, que questione, mas se for verdade, não é? Se o dirigente sindical foi para a mesa de negociação ou não foi recebido em mesa de negociação, com problemas que estão acontecendo no órgão, na repartição, na instituição, ele não poder falar, porque isso vai macular a imagem. Se não quer macular a imagem de uma entidade pública, que não pode nesse ponto ser comparada com a empresa, nada da jurisprudência pátria compara, tanto que até para a questão de greve, o Supremo Tribunal Federal, ele faz limitações e diz, por exemplo, que quando é serviço público não pode parar porque tem um munus público. Então é diferente da iniciativa privada nesse ponto. Então é importante ver esse tipo de questão, porque por vezes o movimento de pressão, até para evitar greves, por vezes ele se dá por meio da mídia. Então tem que haver uma blindagem. O que eu fico mais apreensivo com relação a essa nota técnica é com relação aos representantes dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, ao nível de limitação de manifestação, porque em regra, logicamente, os dirigentes são provenientes da categoria, não é? Os dirigentes sindicais do serviço público são servidores públicos, não é? Ou empregados públicos nas empresas, por exemplo, como tem a EBSER e outras mais, como Petrobras, ele falou aí da Embrapa, né? A Caixa Econômica, o Banco do Brasil, os bancos, né? É importante. Os Correios, essa questão de privatização, quer dizer, não poder falar nada, ainda mais tendo uma onda agora, está tendo até greve dos Correios, dificuldades, né? A onda de novas privatizações, de pejutização do serviço público, de precarização das relações, e o servidor não poder dizer nada. Às vezes a pessoa pensa que é excesso, dada a nossa militância, tanto na sala de aula, nos cursos, palestras, também como advogado de entidades coletivas, entidades sindicais, partidos. Pessoas dizem, porque você tem lado A e lado B, mas não é, porque realmente gera esse tipo de perseguição. Fere, né, tratados internacionais sobre direitos humanos que trazem uma proteção aos dirigentes, e aí no caso o dirigente servidor, remarque essa questão da Convenção 151 da OIT, marque os artigos da Constituição sobre isso, não se limite, como está limitada essa nota técnica, à questão da legalidade, não é? Todo o controle de legalidade ele tem que ser feito com um aparato no controle de constitucionalidade, que são normas superiores à lei, e no controle de convencionalidade, né, no sentido de tratados internacionais sobre direitos humanos que estão também superiores à lei. Seja os que têm caráter de hierarquia supralegal, seja os que têm caráter de equivalência às normas constitucionais. E mais ainda, caso o poder público em âmbito interno claudique, não é, seja desidioso com relação a esses direitos, ainda cabe, né, reclamação, denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington. Tem até inclusive um questionamento, nós fizemos vídeos aqui explicando como é que você pode fazer essa denúncia. Pode fazer denúncias ao Comitê de Liberdade Sindical da Organização Internacional do Trabalho. E essas pesquisas com relação aos servidores nas mídias abertamente, né, o pessoal que está em estágio probatório, a questão do pessoal mesmo que já é estável, as avaliações de desempenho, né, a fiscalização, inclusive por intermédio de órgãos do Poder Executivo, inclusive aí pela ABIN e outras questões. Então é importante que haja uma percepção mais ampla dos servidores, para que eles percebam que não estão só tentando vilipendiar a liberdade de expressão deles, de manifestação, mas das entidades, por meio dos servidores colegas que vão compor essas entidades. É importante fazer uma juntada, ter um canal de diálogo, uma juntada de tudo que é parte que está acontecendo nos termos dessa nota técnica, juntar a nível de documento, começar a entrar com ações na Justiça Federal para tentar bloquear essas questões, utilizar na fundamentação não só a lei, mas principalmente a Constituição,
as convenções internacionais e a jurisprudência internacional sobre liberdade sindical. Por isso que a gente tem feito, inclusive, tem vídeos sobre o Comitê de Liberdade Sindical, né? Temos sobre a OIT, sobre a Conferência, sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos, sobre a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sobre o Tribunal Penal Internacional, sobre a Corte Superior de Justiça na Organização das Nações Unidas. É por isso que a gente tem feito nos primeiros vídeos, em quase um ano que a gente já está indo de vídeos desse canal, para tentar primeiro mostrar essa estruturação básica que a gente pode manejar e não tem manejado, né? Então é possível. Hoje é mais uma das provocações nesses vídeos mais longos. Nós costumamos fazer, todo dia tem vídeo, né? Mas muitos curtinhos só para ser uma dica importante para alguma coisa que a gente tem que ficar atento. E esses maiores em que a gente leva alguns questionamentos a mais. Então, obrigado pela atenção. Se inscreva, participe, curta, comente, né? Seja junto conosco aqui, esteja à vontade. Muito bem, obrigado e até a próxima.